cientistas sugerem que a erradicação do vírus SARS-CoV-2 será improvável. Saiba a diferença entre os vírus de RNA e DNA e como as vacinas funcionam em cada caso. E Trump convocou os republicanos a lutar pelas evidências exigidas e tentar obter os roteadores de rede no condado de Maricopa. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou em 12 de agosto que está lançando uma equipe de resposta rápida para utilizar anticorpos monoclonais para combater o número crescente de casos de Covid-19 na Flórida e reduzir os sintomas graves, evitando a potencial superlotação hospitalar. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com o vírus do PCC e com suas vacinas correspondentes. De acordo com o Epoch Times de Hong Kong, o Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências, o SAGE, publicou um relatório dizendo: temos grande confiança em afirmar que sempre haverá variantes. O relatório concluiu que quase não há dúvidas de que irá aparecer uma nova variante contra a qual as vacinas atuais são ineficazes. O que é o SAGE? O SAGE é um órgão do governo britânico que fornece consultoria científica e técnica para apoiar os tomadores de decisão do governo durante emergências. O artigo descreveu cenários hipotéticos para a evolução de longo prazo do coronavírus. O estudo forneceu uma extrapolação científica hipotética e não significa que já existam novas variantes, mas o relatório fornecerá suporte científico ao governo no tratamento de emergências. Além disso, o relatório ratifica que a erradicação do SARS-CoV-2 será improvável e aconselhou o governo a reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 no Reino Unido para reduzir o risco de mutações pontuais e recombinação. Os cientistas também sugeriram que a pesquisa de novas vacinas não deveria se concentrar apenas na prevenção da hospitalização, dizendo: sentimos que as vacinas atuais são excelentes para reduzir o risco de internação hospitalar e de doenças. Propomos que a pesquisa seja focada em vacinas que também induzem altos níveis duráveis de imunidade na mucosa para reduzir a infecção e a transmissão de indivíduos vacinados. Em 7 de julho, a SAGE realizou uma videoconferência sobre o vírus do PCC. Durante o evento, foi sugerido que a combinação de alta prevalência e altos níveis de vacinação cria as condições nas quais uma variante de escape imunológico é mais provável de emergir. Ou seja, os cientistas estão sugerindo que as vacinas nunca serão capazes de acompanhar as novas mutações. Muitos cientistas chegaram ao consenso de que a variante Delta não é mais o mesmo vírus que foi apelidado de SARS-CoV-2 no início do ano passado. Mas, até o momento, todas as vacinas desenvolvidas foram baseadas no SARS-CoV-2 original. Agora vamos a alguns dados de Israel. O Ministério da Saúde de Israel relatou que 3.218 novos casos de Covid-19 na segunda-feira foram registrados. Esse foi o maior número registrado desde março, quando 50% da população de Israel havia sido totalmente vacinada. Além disso, ocorreram 9 mortes. Durante uma entrevista com o Face the Nation, a diretora de Serviços de Saúde Pública de Israel, a doutora Sharon Alroy-Price, disse que agora há evidências de que a eficácia das vacinas Covid diminuiu. A médica afirmou que a eficácia das vacinas agora é de apenas 40%. De acordo com o relatório do CDC divulgado em 30 de julho, 74% das 469 pessoas infectadas com a Covid-19 após vários grandes eventos públicos em Massachusetts foram totalmente vacinadas. Destas, 133 estavam infectadas com a variante Delta. No geral, parece que as vacinas da Covid não conseguiram impedir a disseminação do vírus. No caso de Massachusetts, as pessoas que foram vacinadas tiveram até uma chance maior de serem infectadas. Até agora, parece que os benefícios da vacina Covid são a redução geral da gravidade dos sintomas e mortes. No entanto, essas informações se originam de declarações oficiais e mais dados são necessários para provar sua real eficácia. Diante dos dados disponíveis publicamente, parece que as vacinas estão falhando em reduzir a gravidade e letalidade. Mas como as vacinas podem se tornar ineficazes, precisamos primeiro entender as características do vírus do PCC para responder essa pergunta.
Primeiro, vamos falar sobre os tipos de vírus. Existem duas categorias principais de vírus, os vírus de RNA e os vírus de DNA. Os vírus de RNA sofrem mutação a cada geração, enquanto os vírus de DNA permanecem geralmente os mesmos a cada geração. Um exemplo de vírus de DNA seria o vírus da varíola. A taxa de mortalidade do vírus da varíola costumava ser de cerca de 30%, enquanto a taxa de mortalidade da Covid-19 é inferior a 1/10 dessa porcentagem. Edward Jenner, o pioneiro da imunologia moderna, desenvolveu a primeira vacina em 1796, a vacina contra a varíola. Como a varíola é um vírus de DNA, uma única vacinação pode ser eficaz para o resto da vida. Em 1980, o vírus da varíola foi completamente erradicado. A varíola agora existe apenas em laboratórios e não pode mais ser encontrada na natureza. Vamos agora a outro vírus, da hepatite B. Em Taiwan, cerca de 20 milhões de doses de vacinas foram administradas contra a hepatite B entre 1984 e 1998. Os principais alvos da vacinação foram as crianças vacinadas ao nascer. Os 20 anos que se seguiram viram um grande declínio nos casos de hepatite B. Agora a hepatite B em Taiwan se tornou quase irrelevante. Então, por que essa vacina foi tão eficaz? A hepatite B é também um vírus de DNA. Isso significa que, após a vacinação, a pessoa estará protegida para o resto da vida. Ao observar os dois exemplos citados, fica claro que as vacinas são muito eficazes contra os vírus de DNA e permanecerão eficazes contra eles. Mas os vírus de RNA são diferentes. Como mencionei antes, a hepatite B é um vírus de DNA, mas sua prima, a hepatite C, é um vírus de RNA. Devido à natureza dos vírus de RNA, nenhuma vacina eficaz foi desenvolvida para a hepatite C após 30 anos de pesquisa. Os vírus de RNA têm altas taxas de mutação e a única coisa que pode contê-los é a medicação. Outro exemplo de vírus de RNA é a AIDS. A AIDS foi descoberta há 40 anos e ainda não houve nenhuma vacina eficaz desenvolvida para combatê-la. O tratamento atual para a AIDS é a terapia de coquetel, em que uma pequena quantidade de vários medicamentos diferentes é usada para bloquear a replicação do vírus no corpo humano. No ano passado, o ex-presidente Trump foi rápida e eficazmente curado da Covid-19 com esse tipo de tratamento. Historicamente, qual tem sido a eficácia das vacinas desenvolvidas para o vírus de RNA? Em 1976, o ex-presidente Ford gastou centenas de milhões de dólares para desenvolver uma vacina contra a gripe suína. O governo garantiu uma compensação às empresas de vacinas que as desenvolvessem. Não muito diferente da situação de hoje, o governo autorizou o uso da vacina imediatamente após seu desenvolvimento e vacinou 40 milhões de pessoas em 11 dias, de 1º a 11 de outubro de 1976. 3 pessoas morreram após serem vacinadas e a vacina foi suspensa. Agora, quantas pessoas morreram com a vacina Covid-19? Quantas pessoas foram afetadas por seus efeitos colaterais? Durante a presidência de Ford, um relatório descobriu que a vacina causou um caso raro de síndrome de Guillain-Barré. Por causa disso, Ford não foi reeleito e foi derrotado por Carter. Em 16 de dezembro daquele ano, o governo dos Estados Unidos encerrou o programa de vacinação contra a gripe suína. A Covid-19 também é um vírus de RNA. Então, por que especialistas, cientistas e médicos em tantos países estão ignorando o que aconteceu no passado e estão promovendo a vacinação de Covid-19 em todo o mundo? Esse tipo de vacina de RNA também nunca foi oficialmente licenciado. E a seguir vamos falar sobre o Arizona. Como esperado, as autoridades do condado de Maricopa não entregaram os roteadores, senhas e outros materiais necessários na segunda-feira, mesmo depois que o Senado estadual emitiu uma intimação na semana passada. A Dominion também não compareceu à audiência do Senado. O presidente do condado de Maricopa escreveu uma carta provocativa em resposta. Os senadores republicanos ficaram indignados e pediram sua prisão. Na segunda-feira, 2 de agosto, um membro do Conselho Fiscal do Condado de Maricopa, Jack Sellers, escreveu na carta: agora é agosto de 2021, a eleição de novembro de 2020 acabou, a eleição do Condado de Maricopa foi livre, justa e precisa.
No final da carta, Sellers ameaçou: divulgue seu relatório e esteja preparado para defender quaisquer acusações de delitos no tribunal. Se a eleição foi justa, por que não cooperar com a auditoria? Os resultados provarão sua inocência e a lei exige que as cédulas sejam retidas por 22 meses, o que significa que podem ser revistas a qualquer momento até setembro de 2022 para garantir a integridade da eleição. O Senado do Arizona está agindo dentro de uma estrutura constitucional. A senadora do estado do Arizona, Karen Fann, enfatizou repetidamente que o objetivo da auditoria não é anular o resultado das eleições de 2020, mas promulgar a legislação para melhorar o processo e garantir a segurança. As repetidas violações da intimação do Senado pelo Conselho de Supervisores do Condado de Maricopa apenas mostram que eles não cumpriram as regras. A senadora Wendy Rogers pediu a colocação desses traidores da América em celas de confinamento solitário. Karen Fann, a presidente do Senado do Arizona, advertiu o Conselho de Supervisores do Condado de Maricopa que, se eles recusassem a cumprir a intimação, suas ações seriam consideradas desacato ao tribunal. A sugestão de Rogers para deter essas pessoas precisaria ser votada pelo Senado primeiro. O Senado do estado do Arizona tem 30 membros, sendo 16 republicanos. O ex-presidente Trump convocou os republicanos a lutar pelas evidências exigidas e tentar obter os roteadores de rede em seu evento de campanha em Phoenix no dia 24 de julho. Ele disse: vamos lutar pela verdade, transparência e responsabilidade e não vamos parar até que tenhamos restabelecido nosso direito de nascimento americano de eleições honestas, livres e justas. E agora vamos à Flórida. O governador Ron DeSantis anunciou em 12 de agosto que está lançando uma equipe de resposta rápida para utilizar anticorpos monoclonais para combater o número crescente de casos de Covid-19 na Flórida e reduzir os sintomas graves. Ele disse: esta é provavelmente a melhor coisa que podemos fazer para reduzir o número de pessoas que requerem hospitalização. Ele disse que as vacinas foram fortemente encorajadas e foram eficazes na prevenção de hospitalizações e mortes em pelo menos 70%. Ele disse: os benefícios claros desse tratamento precoce são manter as pessoas fora do hospital e reduzir a mortalidade. DeSantis observou que os anticorpos monoclonais experimentais desenvolvidos pela Regeneron Pharmaceuticals foram usados pelo presidente Donald Trump depois que ele contraiu o vírus do PCC em outubro de 2020. Trump se recuperou em questão de dias. Um estudo divulgado em abril revelou que o coquetel de anticorpos do Regeneron ajudou as pessoas a se recuperarem mais rapidamente após adoecerem e, quando administrados nos estágios iniciais, pode evitar que as pessoas adoeçam com o vírus. O tratamento com anticorpos monoclonais não é muito conhecido, segundo o governador, porque recebeu autorização federal para uso emergencial na mesma época em que as vacinas estavam sendo aprovadas e que o foco por direito estava nas vacinas na época. Ele disse que acha que é importante utilizar este tratamento junto com as vacinas e foi, em sua opinião, o mais eficaz até agora para pessoas que já estão infectadas. O site do Departamento de Saúde e Serviços Humanos descreve esses anticorpos monoclonais como moléculas produzidas em laboratório que podem bloquear a fixação do vírus nas células humanas, dificultando a reprodução do vírus e causando danos. Esses anticorpos podem ajudar o sistema imunológico a responder de forma mais eficaz ao vírus. Para idosos, a população mais vulnerável da Flórida, o governador DeSantis disse que iniciaria equipes de ataque para entrar em lares de idosos que tiveram um surto e realizar o tratamento de anticorpos naqueles que foram expostos à Covid-19 para impedir sua propagação. Ele também disse que o cirurgião-geral do estado, Dr. Scott Rickes, emitirá uma ordem para disponibilizar certos locais para pessoas que atendam a certos critérios, onde não precisam de receita médica. Qualquer pessoa é elegível, especialmente aqueles em categorias de alto risco, como idosos e pessoas com diabetes, doenças autoimunes e outras doenças pré-existentes. O aumento no número de casos alarmou muitos em todo o estado, incluindo funcionários de escolas públicas que incentivam o uso de máscaras e o distanciamento social. DeSantis disse que à medida que as estações mudam, as ondas dos casos de Covid-19 irão diminuir. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigado por assistir e até a próxima!